Fala, Vascaíno! Fala, Vascaína! Tudo bem? Uma boa noite, um casaca no seu coração e especialmente que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, muita apreensão em São Januário. Amanhã a gente tem um jogo importantíssimo frente à equipe do Vila Nova, onde a gente precisa necessariamente dar a volta por cima. Vamos falar bastante também sobre essa polêmica aí. O Vasco pediu aí permissão ao consórcio Maracanã para fazer mais 3 partidas este ano no estádio Mário Filho, entre elas a partida contra a Chapecoense, que deverá ser a estreia do Alex Teixeira. Extra 777 Partners abriu os cofres, né? Muita grana entrando no Vasco e reforço de peso, fecha aspas. E a gente vai falar muito aqui, meu amigo, sobre a situação lá no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. O processo foi distribuído e a gente já tem o nome aí da desembargadora que vai ser a responsável aí por fazer com que essa liminar caia ou não. Eu peço a você para se inscrever no nosso canal. Para quê, Laureano? Para você ter um contraponto. Aqui é sem maquiagem, é sem sacanagem. Aqui não é igual esses jornalistas fazem. Aqui a gente vai dar o outro lado da notícia também para você expor a nossa respectiva opinião. Deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Rapidamente, pessoal, Vasco da Gama e Vila Nova. Jogo, meus amigos, que ganhou aí muito a preço. Por que, Laureano? O técnico Maurício Souza pode rodar. Tá com a cabeça aí na guilhotina e olha, não vai ter desculpa, hein, Maurício Souza. Vai ter todo o elenco amanhã às 16h30 lá no Serra Dourada à disposição. O único desfalque para o Vasco da Gama nesse jogo é o Getúlio, que não vai poder jogar, e também o Anderson Conceição, que está suspenso. Mas do resto, todo mundo terá condições de jogo. O Figueiredo viajou, Palácios viajou, então não tem desculpa. E é o seguinte, esse aproveitamento do Vasco da Gama nas mãos aí do Maurício Souza precisa melhorar muito o torcedor do Vasco. A média do Maurício Souza é de 1 ponto por partida. É uma vergonha. Caso de tropeço aí, não terá perdão. A gente vai estar torcendo aí pro Vasco da Gama e acompanhando esse jogão de bola aí de perto. E hoje, meus amigos, hein? Mais polêmica em São Januário. O Vasco solicitou ao consórcio a transferência do jogo contra a Chapecoense para o Maracanã. Jogo que acontece no dia 31 de julho, que vai cair no domingo, né? Lembrando aí que o Flamengo joga no dia anterior e no dia posterior ao jogo do Vasco da Gama joga o Fluminense. Hoje existe uma decisão no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, onde o Tribunal de Justiça permite que o Vasco atue no Maracanã. Espero que o Flamengo cumpra essa decisão aí. O Flamengo que ontem também entrou aí com recurso no Tribunal de Justiça no Estado do Rio de Janeiro para que o Vasco não viesse a atuar mais esse ano no Maracanã. Então tá dando o que falar essa situação.
Bem, meus amigos, sobre a situação aí de reforços, né? Como diz o meu amigo Mário Coelho, grana entrando no Vasco da Gama, reforços de peso, né? Flávio Dias colocou aí Marcinho e Paulinho, e hoje, olha só a notícia que sai, meus amigos. Vou colocar na tela para vocês, né? Olha só. 777 Partners não deve aproveitar a atual janela de transferência. Isso mesmo. Os caras só vão colocar dinheiro quando assumir, certo? Então, essa situação aí de Paulinho, de Marcinho no Vasco da Gama tá complicado de acontecer. E sobre a situação de reforços, não para por aí. A gente tomou conhecimento hoje que o Vasco está com muita dificuldade para regularizar o Alex Teixeira. Isso mesmo, vamos colocar aqui na tela aqui para que o pessoal possa ver. Olha só, Vasco corre contra o tempo para regularizar Alex Teixeira. O Vasco não conseguiu arrumar grana para poder quitar aquela situação lá do transfer ban. E o Vasco está tentando arrumar dinheiro de duas formas. O dinheiro aí do Thales Magno não chega, US$ 1 milhão. E o Vasco está negociando aí com o Atlético Paranaense, tentando vender o Natan para que dinheiro entre no Vasco da Gama para que a gente possa quitar essa dívida aí. Essa é a realidade do Vasco da Gama. É grana entrando todo dia, segundo eles falam aí, reforços de peso. Bom, com relação à situação no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, pessoal, agora a cobra vai fumar, tá? Por quê? A gente já tem o nome aí da desembargadora. O processo foi redistribuído hoje, certo? Tá aqui o número do processo, tudo bonitinho. E é o seguinte, ó, o processo foi para o gabinete da desembargadora Fernanda Fernandes Coelho Arribida Paz, né? Às 13h03 da tarde do dia de hoje. Ela será a relatora deste processo aí. Então, o processo já está no gabinete dela, certo? E a gente, na próxima semana, deve ter aí uma condição de definição nessa situação. Lembrando que o Ministério Público está aí como parte interessada no processo aí e fiscalizando. A situação não é tão simples assim, certo? A jurisprudência, hoje eu estudei bastante, é muito clara que o contrato tem que vir a público. Se não for o teor inteiro, parte desse contrato tem que vir, aquilo que não é confidencial. E olha, está preocupando por conta dessa situação aí envolvendo janela. O Jorge Salgado entregou mesmo os pontos. Então deixe aí nos comentários aí, meus amigos, e grande expectativa aí sobre o jogo do Vasco da Gama, a situação de reforço e também sobre a situação aí do novo magistrado. Então, muito obrigado pela sua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá e tamo juntos. Valeu!